Na aula de hoje, a gente inicia o tópico de comunicação entre processos. Então, no momento inicial da disciplina, a gente estudou sincronização. Então, a gente viu os princípios de exclusão mútua, os tipos de sincronização, a gente viu primitivas, como mutex, semáforos, monitores, variáveis de condição, e hoje a gente inicia o tópico de comunicação, e a gente vai permanecer nesse tópico durante algumas aulas. Então, a ideia é que programação concorrente surgiu com a multiprogramação, né? Então, estou tendo múltiplas threads ou processos, e os mecanismos básicos, eles pressupõem o uso de memória compartilhada, tá? Então, se a gente vê, por exemplo, os exemplos que a gente discutiu nas últimas aulas, a gente tinha threads, por exemplo, compartilhando uma mesma variável buffer, por exemplo, compartilhando a mesma área de memória, mas nem sempre isso é possível ou desejado. Então, por exemplo, por questões de segurança ou privacidade, pode não ser desejado que threads ou processos ou unidades de execução em geral, elas compartilhem memória. Então, muitas vezes tu quer criar um particionamento entre eles. Em outros casos, isso pode não ser possível. Por exemplo, em redes de computadores, a gente não tem uma noção direta de variáveis compartilhadas, né? Então, uma máquina num espaço de endereçamento, ela não vai ter acesso a variáveis que estão numa outra máquina com outro espaço de endereçamento, né? Se tu pegar o próprio Unix, processos no Unix, eles têm um espaço de endereçamento próprio, tá? Então, quando tu faz um fork, tu cria um processo filho, o pai e o filho eles vão ter espaços de endereçamento distintos, tá? E isso requer, então, que a gente estude o tópico de mecanismos para comunicação entre processos, tá? Então, eu noto aqui, esse aqui é um ponto que eu mencionei antes, as threads criadas pelo mesmo processo, elas vão compartilhar o mesmo espaço de endereçamento. Então, a gente não se preocupou com isso até agora, com essa questão de uma comunicação explícita. Não foi uma preocupação nossa, porque a gente trabalhou basicamente com threads que compartilhavam as mesmas variáveis. Bom, uma breve revisão, a gente viu que eu tenho dois grandes tipos de processo. Eu tenho os processos independentes, que são aqueles que não podem afetar nem serem afetados por outros processos. Por exemplo, duas aplicações independentes rodando na minha máquina, um PowerPoint e um browser, eles são processos independentes. Eles não afetam e nem são afetados. Mas algo mais interessante é que eu tenho processos interativos, né? E esses sim, eles podem afetar ou serem afetados por outros processos, né? Então, a gente viu que processos interativos, eles podem ser de dois tipos, né? Os competitivos e os cooperativos, né? Esse foi um tópico que a gente discutiu bem no início do semestre. A ideia dos competitivos, eles competem por um recurso, né? Eles tentam acessar, por exemplo, o mesmo buffer, para ler e escrever no mesmo buffer. Os competitivos, eles exigem algum tipo de sincronização de condição para coordenar o acesso. Então, o exemplo do produtor-consumidor, ele é interessante porque ele discute esses dois tipos de processo. O produtor e o consumidor competem para acessar o buffer simultaneamente, e eles também precisam cooperar, porque não adianta só o produtor produzir ou só o consumidor consumir, né? Então, são processos interativos e, mais especificamente, são competitivos e cooperativos, tá? E o nosso foco aqui é, de fato, em processos interativos, tá? É o foco dessa disciplina. Então, tem vários benefícios para essa interação, né? Então, tu pode ter processos que compartilham informações, tu tem alguns tipos de problemas, aqueles problemas que são altamente paralelizáveis, que tu pode aumentar a velocidade da computação. Então, existem problemas, por exemplo, um exemplo seria a multiplicação de matrizes. Esse é um problema altamente paralelizável. Eu posso criar um número maior de threads ou processos e computar a matriz resultante de uma multiplicação de forma paralela, se eu tiver hardware para isso, se eu tiver processadores ou cores para isso. Então, é um outro benefício eu poder acelerar a computação. Eu tenho aspectos também de modularidade e conveniência, de eu poder particionar minha aplicação em unidades de execução menores que interagem. Então, são vários benefícios. No entanto, a interação entre processos também traz alguns perigos, né? Então, a gente viu alguns deles como
acesso a dados corrompidos, né? Quando eu tiver, por exemplo, uma condição de corrida e eu posso ter leituras ou escritas concorrentes e por isso eu posso, dependendo do traço de execução, gerar uma inconsistência, né? Eu posso ter deadlocks também, esse é mais um perigo, né? A gente viu que se eu não programar corretamente as primitivas de sincronização, eu posso gerar um deadlock. Eu tenho também o aumento da complexidade, né? O meu código, ele passa a ter mais controle e ele fica mais difícil de entender. Então, portanto, é necessário que processos interativos, eles sincronizem, né? Então, esse foi o foco das últimas aulas, né? Essa necessidade de sincronizar processos interativos. No entanto, além de sincronização, é necessário que esses processos, eles também possam trocar informações, tá? E trocar informações aqui eu vou deixar bem aberto, tá? Trocar informações pode ser desde eu simplesmente sinalizar um processo de que algo aconteceu, mas eu também posso querer enviar grandes volumes de dados ou algo mais sofisticado, tá? Então, trocar informações é uma necessidade. E a gente vai ver que nós temos dois grandes modelos fundamentais para a comunicação entre processos. O primeiro deles é o modelo de memória compartilhada, tá? Isso aqui é uma representação genérica, mas eu tenho uma série de processos e esses processos, eles criam uma área de memória compartilhada e os processos, eles concordam em acessar essa área de memória compartilhada em conjunto e daí um processo ele pode escrever nessa área e um processo pode ler dessa área de memória compartilhada. E o interessante aqui é que geralmente tu só tem chamadas de sistema no núcleo do sistema operacional para fazer a criação, mas uma vez criada, essa comunicação é muito rápida, tá? Inclusive, a gente vai ver que no Unix isso é feito via acesso a ponteiros. Então, é realmente uma comunicação muito rápida. E de uma forma bastante conveniente, porque tu acaba fazendo reads e writes nessa área de memória compartilhada. O segundo grande paradigma, o modelo de comunicação, é o modelo de troca de mensagens, né? A ideia aqui é que um processo ele faz chamadas de sistema para enviar uma mensagem e um outro processo ele faz chamadas de sistema para receber uma mensagem. A gente vai ver que a gente tem o modelo aqui é via send e receive, né? Seria a abstração, enquanto que na memória compartilhada era o modelo read and write, né? E aqui, enquanto que eu mostrei o processo A e o processo B na mesma máquina, eu poderia facilmente ter o processo A fazendo chamadas de sistema send numa máquina e o processo B fazendo chamadas de sistema receive em outra máquina, tá? Então, eu só simplifiquei a representação aqui, mas a gente pode imaginar essas chamadas de sistema sendo feitas em máquinas separadas, tá? E esses são os dois grandes modelos, tá? As primitivas específicas que a gente vai ver, elas se encaixam em um ou outro modelo. E ambos os modelos são bastante comuns, tá? Felizmente, são bastante comuns em sistemas operacionais atuais, tá? Algumas características gerais, tá? A troca de mensagens, ela requer constantes chamadas de sistema, ou seja, intervenções do kernel para fazer sends e receives. Portanto, ela é mais adequada quando tu troca menores quantidades de dados, né? Então, ela tem um overhead maior, e isso torna ela mais apropriada para fazer um volume menor de dados, uma troca de um volume menor de dados. Mas essa é a solução que eu tenho disponível quando eu lido com sistemas distribuídos. Em sistemas distribuídos, eu só tenho essa opção, eu só tenho a troca de mensagens. Tá? A alternativa é a memória compartilhada, né? A vantagem da memória compartilhada é que eu só faço chamadas de sistema para criar a região. Tá? Então, eu tenho alguns comandos que a gente vai ver, por exemplo, no Unix, que eu faço para criar uma região compartilhada, e a partir daí, o acesso é feito sem intervenção do kernel, sem assistência do kernel. E é uma comunicação bastante rápida, conveniente e sem overhead. Tá? Ela provê uma abstração interessante também, porque a comunicação é a partir de reads and writes. Isso facilita bastante a programação e o entendimento de um programa que utiliza memória compartilhada. A desvantagem é que ela só pode ser usada num sistema local
porque essa abstração de memória compartilhada ela só existe num sistema local. Bom, a gente vai ver nessa aula e nas próximas uma série de mecanismos de comunicação entre processos. Esses mecanismos eles podem ser bem simples, que vão desde apenas informar um outro processo que algum evento aconteceu, ou eles podem fazer coisas mais sofisticadas, por exemplo, transferir grandes volumes de dados, ou, por exemplo, simular uma chamada remota de procedimentos ou de métodos. Tá? Então, a gente vai ver uma série de mecanismos. Hoje a gente começa vendo os mais simples, hoje a gente já vai começar a ver pipes, sinais, filas de mensagens e shared memory. Esses a gente vê na aula de hoje. Tá? Alguns autores consideram que semáforos podem ser vistos como um mecanismo primitivo de comunicação local, porque se vocês lembrarem, um dos usos do semáforo é justamente para fazer sinalização de processos. É aquele terceiro uso de semáforos que a gente viu. E se tu pensar que um semáforo ele pode ser usado para sinalizar um processo, isso pode ser visto tanto como uma primitiva de sincronização, mas também como uma primitiva bastante simples de comunicação. Tá? E essa questão é um pouco filosófica, alguns autores consideram isso, mas eu deixo registrado aqui essa questão. E a gente vai continuar vendo ao longo do semestre outras primitivas como sockets, como RPC, que é chamada remota de procedimentos, WebSockets, Web Services, todos podem ser vistos como primitivas de comunicação. E daí a pergunta que eu faço eu tenho todas essas primitivas disponíveis que a gente vai estar vendo, e todas elas permitem troca de informações, e a pergunta é, como que eu vou escolher? Qual critério eu vou usar para escolher uma ou outra? E, bom, eu tenho vários critérios que eu posso utilizar, de fato. Então, determinadas aplicações, elas vão ter certos requisitos, e isso pode me ajudar a escolher um ou outro. Por exemplo, eu estou lidando só com processos relacionados ou com qualquer outro tipo de processo. Lembrando que processos relacionados são aqueles que têm uma relação de pai e filho, né? Eu criei eles através de um fork, por exemplo. Então, se tu pegar pipes só funciona para processos relacionados. Já sockets é um mecanismo que funciona para qualquer tipo de processos. Um outro critério que eu posso utilizar, eu vou usar comunicação em rede ou vai ser uma comunicação local na mesma máquina? Pô, se for uma comunicação local na mesma máquina, eu posso usar a primitiva de shared memory do Unix. Tá? Um outro ponto, vão ser mensagens curtas ou mensagens mais longas, né? Isso eu quero saber o overhead que eu vou ter de trocar esses dados. Então, se forem só sinalizações, avisos curtos, eu posso usar, inclusive, algo como sinais. Tá? Então, eu posso só sinalizar um processo. Agora, se eu precisar trocar mensagens mais longas, eu vou precisar de um outro mecanismo, né? Então, eu vou ter acesso rápido, eu vou precisar de uma linguagem de programação específica, ou eu não tenho essa restrição, eu vou ter alguma portabilidade entre diferentes arquiteturas ou diferentes linguagens de programação. Então, por exemplo, Web Services, eu posso ter um cliente escrito em Java e um servidor escrito em Python, e eles trocar esses dados entre processos distribuídos na web. Então, eu tenho essas várias opções, tá? E por isso que a gente vai ver essa série de diferentes mecanismos. E a gente vai começar com pipes, tá? Então, pipes é um mecanismo bastante simples, primitivo. Ele provê um fluxo unidirecional entre dois processos, tá? Então, a ideia é que uma vez criado um pipe, um processo vai escrever no pipe e o outro processo vai ler no pipe, tá? E o Unix implementa pipes usando um par de descritor de arquivos. Tá? Então, tudo que eu escrever num descritor de arquivos, eu vou ler no outro descritor. E a combinação desses descritores formam um pipe. Tá? Então, eu crio um pipe através de uma chamada de sistema, tá? É a chamada de sistema pipe. Ela vai criar um par de descritor de arquivos, no caso, eu vou ter o fdecouple, né? Assumindo que fdecouple é minha variável, o índice 0 ele serve para leitura, sempre o índice 0 é para leitura, e o índice 1 sempre é usado para escrita.
E agora, tudo que um processo escrever no descritor de escrita, o outro processo vai ler no descritor de leitura, porque esses descritores eles estão conectados através dessa abstração de pipe. Tá? Então, só reforçando, o descritor 0 ele é sempre usado para leitura, o descritor 1 ele é sempre usado para escrita, eu vou retornar -1 se acontecer algum erro, e a partir daí, uma vez criado, leituras e escritas vão ser feitas da mesma forma que vocês fazem leituras e escritas em arquivos em C. Tá? São descritores, para todos os efeitos, são descritores de arquivos normais. Tá? Tem um ponto que eu queria destacar, e se eu precisar de uma comunicação bidirecional entre os meus processos? Aqui eu estou mostrando uma comunicação unidirecional, onde o P1 escreve e o P2 lê. E se eu precisasse de uma comunicação bidirecional? Bom, daí a solução é eu criar dois pipes. Tá? Então eu vou usar um pipe numa direção e o outro pipe em outra direção. Tá? Então, mais alguns detalhes sobre pipes. Eles devem ser compartilhados pelos processos que querem utilizá-lo. Então, os processos precisam conhecer esses descritores de arquivos e eles só funcionam com processos relacionados, ou seja, eu só consigo usar pipes numa aplicação que criou o processo através de fork. Tá? E uma situação genérica, então, seria um processo ele criar dois pipes e daí logo depois fazer um fork. Tá? Então, algo similar a esse desenho aqui. Um processo ele criaria um pipe, que é o FD1, ele criaria outro pipe, que é o FD2, e daí faria um fork. Tá? E lembrando que com o fork, quando o processo pai ele cria um processo filho utilizando o fork, o filho ele vai ter uma cópia do espaço de endereçamento do pai, mas o filho ele herda os descritores de arquivos. Então, essas duas chamadas pipes, elas vão ter criado 4 descritores de arquivos. E esses descritores eles vão ser compartilhados entre pai e filho. Os filhos vão herdar. E agora a minha aplicação ela poderia estabelecer uma convenção, por exemplo. Então, a convenção que esse desenho representa é que o pai ele está usando o FD1 para escrever e o filho usa o FD1 para ler. E o filho usa o FD2 para escrever e o pai usa o FD2 para ler. Tá? Foi uma convenção que eu acabei de fazer aqui e com isso eu posso ter então uma comunicação bidirecional usando dois pipes entre os meus processos relacionados. Tá? Alguns comentários importantes, tá? Só para reforçar. Primeiro, o pipe é unidirecional apenas. Tá? A gente viu aqui que se eu quiser uma comunicação bidirecional, eu preciso de dois pipes. O segundo é que a atomicidade ela só vai ser garantida se a minha mensagem sendo trocada ela é menor do que uma constante. Essa constante está definida nesse include aqui, no unistd.h, e a atomicidade só vai ser garantida se o tamanho da mensagem trocada ela for menor que essa constante pipe buff. Tá? Se ela for menor, então eu garanto que a leitura e a escrita vão ser atômicas. E um outro ponto é que, como pipes são descritores de arquivos, são pares de descritores de arquivos, pode acontecer de um dos lados fechar o descritor. E daí, nesse caso, vai ter um pipe quebrado, né? Um pipe meio aberto. E daí, então, a escrita e a leitura, então, elas podem não se comportar da forma mais adequada se tu, erroneamente, ou por algum motivo, fechou um dos lados do pipe. Tá? No Moodle, a gente tem um exemplo de um código usando pipes, tá? que já está disponível no Moodle, e eu sugiro que vocês baixem e executem em casa. Tá? E a ideia aqui é que eu só vou ilustrar a primitiva pipe, eu estou fazendo a chamada pipe, e a gente sabe que após a chamada, se nenhum erro acontecer, eu vou ter 2 descritores de arquivos, tá? E os índices 0 e 1 vão ser usados respectivamente para leitura e para escrita. Então, eu tenho 2 defines aqui só para me ajudar a não esquecer. O índice 0 é para leitura e o índice 1 é para escrita. Tá? Então, uma vez criado o pipe, eu vou ter 2 descritores de arquivos e eu faço o fork, então, aqui. E o fork vai me criar um processo filho. Tá? Então, essa parte aqui é o tratamento de erro, então ela não interessa muito para a gente. O que interessa está aqui. Esse aqui é o código que o pai executa, né, quando
PID for maior que 0, quando esse retorno aqui for maior que 0, esse aqui é o código que o pai executa, e esse aqui é o código que o filho executa. Tá? E tanto o pai quanto o filho, eles ficam no loop infinito, né? Então, eles, na verdade, nunca vão chegar nesse close, né? Porque eles ficam no loop infinito. O pai escreve no índice 1 do pipe, no right end, né? Que é o índice 1. Ele escreve no descritor o índice 1. E o filho, ele lê do descritor com o índice 0. Ele lê. O que o pai escreve? O pai escreve write message. Write message é um buffer, né? Ele tem hello world. Hello world é a mensagem que o pai está mandando. E o filho vai ler em read message que o pai escreveu, né? Então o read message estava vazio aqui, mas a ideia é que o filho vai ler hello world e vai printar na tela read hello world. Tá? O filho vai printar read hello world. E eles vão ficar, então, para sempre nesse loop infinito. Então, a ideia é que se eu compilar esse programa, gcc-o, eu vou dar um nome do meu arquivo de saída aqui, vou dar ex1, e vai ser, então, exemplo pipe.c. Então, se eu compilar esse programa, eu tive alguns warnings, mas em princípio não é um problema. E se eu executar agora, se eu executar esse programa e rodar, eu vou ter, então, a ideia é que o pipe vai ser criado, espero que não aconteça nenhum erro, um processo vai fazer o fork, vai criar o filho, e daí tu vai ter dois processos rodando, um num loop infinito escrevendo do pipe, hello world, e o outro num loop infinito lendo do pipe e printando na tela, read hello world. Então, vamos rodar, read hello world, read hello world, e fica lendo hello world, então, nesse loop infinito, certo? Então, essa é a ideia de um exemplo de uma aplicação usando pipes. Bom, voltando para os slides, então, esse é uma breve explicação sobre o mecanismo de pipes. Vamos ver o segundo mecanismo. Não, antes de passar adiante, eu queria só mencionar que a ideia desses pipes que a gente viu são os pipes simples, tá? Eles só funcionam com processos relacionados. Uma alternativa são os named pipes, ou FIFO também no Unix, que são pipes mais sofisticados e que permitem uma comunicação bidirecional entre processos. E, além disso, a relação entre pai e filho não é necessária. Tá? Então, são pipes, são uma construção um pouco mais sofisticada. Bom, o segundo mecanismo que a gente vai ver são sinais. Tá? É um dos primeiros mecanismos do Unix, ele é bastante primitivo, e a ideia dos sinais é que eles não vão permitir nenhuma troca de dados. A intenção primária deles é simplesmente sinalizar um processo de que um evento aconteceu. Tá? Então, eu posso avisar um processo de que um evento aconteceu, mas eles não trocam dados em si. Tá? E a única informação que um processo recebe, então, é um número, tá? É um inteiro, que é o tipo de sinal. Tá? Originalmente, no Unix, só existia um tipo de sinal. Tá? Era como se fosse um bip. E quando um processo recebia esse sinal, ele sempre reagia do mesmo modo, ele sempre fazia a mesma coisa. Tá? E a pergunta que geralmente eu faço em aula é: o que um processo fazia quando ele recebia um desses sinais? E a resposta é: o processo morria. E daí a segunda pergunta que geralmente eu faço em aula é: qual vocês acham que é o nome da primitiva usada para mandar esse sinal? E de alguns mencionam que essa primitiva que o Unix usa para enviar um sinal, ela se chama primitiva kill. Tá? Então, ela tem esse nome porque, historicamente, só existia um tipo de sinal e a reação do processo era simplesmente terminar. Então, tu fazia um kill e tu matava um processo. Mas, com o tempo, os sinais eles foram tipificados. E agora eu posso utilizar a primitiva kill para enviar sinais, só que eu só vou matar um processo se o tipo de sinal que eu mandei for o 9. O 9, quando eu faço kill menos 9 e passo o PID de um processo, eu vou matar o processo.
Mas eu posso usar a primitiva kill para enviar sinais de uma forma mais geral. Tá? Então, ela manteve esse nome kill como nome histórico, mas kill, na verdade, é a primitiva usada para enviar sinais. Então, eu geralmente vou passar um número junto com o kill. Tá? Eu posso fazer isso tanto pela linha de comando, como de forma programática, né, num código C, e eu vou passar um número, e esse número vai indicar, então, o tipo de sinal que eu estou mandando para o processo 2. E o que acontece é que, geralmente, um processo ele vai ter uma tabela de tratamento de sinais, onde ele pode, dependendo do tipo de sinal, ele pode ter uma determinada função associada que vai fazer o tratamento daquele sinal. Tá? Então, os tipos de sinais suportados, eles dependem da arquitetura e dependem do sistema operacional também. Então, existem vários tipos de sinais. Então, tem sinais para indicar exceções, por exemplo, uma falha de segmentação. Existem sinais para, por exemplo, encerrar um outro processo, que é o SIG-kill. Eu posso enviar notificações, eu posso gerar alarmes. Enfim, a última vez que eu verifiquei, existiam 31 sinais no sistema Unix. Então, é possível que esse número já tenha aumentado hoje em dia. Mas eu tenho, assim, eu parti daquele no início onde eu tinha apenas um tipo de sinal e agora eu tenho essa coleção de vários tipos de sinais. E eu posso utilizar uma API em C, em Unix, que eu importo, eu faço o include do cabeçalho signal.h e eu uso essas primitivas, então, para programar o meu código C usando sinais. Então, eu vou usar a primitiva kill para enviar um sinal. Lembrando que eu posso usar o kill tanto pela linha de comando como no código em C. E a primitiva signal, ela é usada para associar uma função de tratamento. Tá? Então, ela basicamente ela vai associar um callback. Na hora que tu receber um sinal de determinado tipo, tu vai ter uma função associada que pode ser chamada para tratar aquele tipo de sinal. Tá? Então, essa é o modelo de programação usando sinais Unix. Tá? Um processo ele tem três grandes formas de tratar um sinal. Ele pode simplesmente ignorar o sinal. Tá? Isso é válido para alguns tipos de sinais, mas, por exemplo, SIG-stop, SIG-kill, o processo não pode ignorar. Tá? Esses sinais não são ignoráveis. Eu posso capturar um sinal e daí chamar uma rotina de tratamento customizada, específica, que eu defini para tratar aquele tipo de sinal. Então, o programador tem liberdade para construir a rotina de tratamento e associar aquele callback a um tipo de sinal. Ou eu posso executar uma ação default. E eu tenho 5 ações de default que podem ser executadas. Então, eu posso simplesmente abortar o processo, ele é um tipo de ação default. Eu posso fazer um memory dump, que eu vou terminar o processo, mas antes disso eu vou gerar um arquivo de core dump. O core dump ele é um arquivo que contém todo o contexto de execução, com a pilha, registradores e valores de execução do processo, para eu poder fazer um debug, por exemplo. Uma outra ação default é simplesmente ignorar, lembrando que alguns tipos de sinais eu não posso ignorar. E outras ações default, elas podem ser usadas para debugging, eu posso suspender temporariamente o processo e eu posso depois continuar a execução daquele processo que tinha sido suspenso. Né? Então, principalmente usado aqui esses dois para depuração. Então, são algumas ações default que eu tenho disponíveis. Mais alguns comentários. Então, quem pode o que com sinais? Então, um processo A, ele pode enviar um sinal para um processo B, se eles pertencerem ao mesmo usuário. Então, essa é uma possibilidade. Um processo, ele pode enviar um sinal se ele é superusuário, ou root, né? Então, um processo executando como root, ele pode enviar um sinal para qualquer processo. E outra questão é que alguns sinais enviados pelo sistema operacional, eles não podem ter tratamento customizado. Tá? Então, por exemplo, já falei antes, o SIG-stop e o SIG-kill, por exemplo, eles não podem ter nenhum tipo, eles não podem ser ignorados e nem ter um tratamento customizado. Tá? Então, tem algumas regrinhas aqui de quem pode o quê quando a gente está lidando com sinais. Tá? E quando os sinais eles são gerados, quando um processo envia um sinal para outro processo, esse sinal ele fica pendente. Ele fica pendente até que ele possa ser tratado. Normalmente isso é rápido, tá? Mas ele pode ficar pendente. Tá? Eu vou dar um pouquinho mais de detalhes sobre isso agora nesse slide. Tá? Então, a ideia é que cada processo ele tem associado uma máscara de bits.
onde um bit representa cada tipo de sinal. Tá? Então, assumindo que um processo ele pode tratar um número n de sinais, ele vai ter uma máscara de n bits, tá? Um para cada tipo de sinal. Então, digamos que essa aqui é a máscara do processo P1. Tá? Então, quando o P1 recebe um determinado processo de índice n, né, de número n, o enésimo bit dessa máscara ele vai ser ligado. Então, digamos que o processo recebeu ali um sinal de tipo 2. Um bit aqui, na segunda posição, vai ser ligado. E esse sinal aqui ele vai ficar pendente. Ele vai ficar pendente e ele vai ser tratado em momentos específicos. Em particular, esse sinal ele vai ser tratado quando o kernel chamar essa função isig, que verifica se um determinado processo tem algum sinal pendente esperando para ser tratado. Tá? Quando que essa função é chamada? Em alguns momentos específicos. Por exemplo, antes do processo bloquear e logo depois ele acordar, ou antes do processo voltar para o modo do usuário, né, depois de uma chamada de sistema ou interrupção. Então, eu não vou interromper a execução de um processo para tratar o sinal, mas o kernel vai esperar alguns momentos apropriados para daí fazer uma verificação se existe algum sinal pendente e, se houver pendente, a rotina de tratamento correspondente vai ser chamada. Depois que ela for chamada, esse bit aqui que estava posto em 1, ele vai ser colocado em 0 para indicar que o sinal foi tratado. Tá? Tem uma situação que pode acontecer do isig não ser executado antes que outros sinais do mesmo tipo cheguem. Então, digamos que chegou um sinal desse tipo, setou o bit em 1, não houve um tempo hábil para o kernel poder executar a rotina de tratamento e logo chegou um outro sinal do mesmo tipo. Então, o que acontece é que se eu tinha o primeiro sinal setou em 1 esse bit aqui, quando chegar um outro sinal do mesmo tipo, ele vai setar em 1 também. E então eu vou estar sobrescrevendo esse bit. Então, para todos os efeitos, é como se um processo ele perdesse, né, um dos sinais. Né? Então, porque só quando a rotina for tratada, ela só vai ser executada uma vez. Né? Ela vai ver que o bit está ligado e vai executar a rotina de tratamento. E outros sinais daquele tipo eles vão ser perdidos. Né? Em geral, isso não é um problema. Né? Em geral, se eu, por exemplo, matar um processo 2 vezes, isso não é um problema. Tá? Mas se isso for um problema, se a minha aplicação não puder perder sinais, por exemplo, o Unix ele tem uma primitiva, uma biblioteca para sinais de tempo real. E esses sim são sinais que podem ficar... tu pode ter sinais do mesmo tipo esperando para ser executados e tu não teria esse comportamento. Tá? Mas nos sinais Unix padrão, é isso que acontece. Se chegar 2 sinais do mesmo tipo, um deles vai ser perdido. Tá? Certo. Então, a gente falou sobre pipes, agora a gente falou sobre sinais, agora a gente vai ver o terceiro mecanismo, que é fila de mensagens. Tá? Fila de mensagens, ele permite que processos troquem informações de forma assíncrona. E aqui a ideia da noção de assincronismo é que tu pode ter uma espécie, uma abstração de uma caixa postal, e os processos podem botar mensagens na caixa postal, e mais tarde outros processos podem retirar a mensagem da caixa postal, sem que ambos estejam executando necessariamente ao mesmo tempo. Não precisa ser síncrono, pode ser assíncrono. Um processo bota na caixa postal e mais tarde um outro processo vai lá e retira da caixa postal. O mecanismo que implementa isso, essa funcionalidade em Unix, se chama Message Queue. Message Queue é o mecanismo em Unix que implementa isso. Tá? Os tipos de mensagem, as mensagens, na verdade, elas vão ter um tipo, tá? É similar àquele tipo que eu tinha no Signal, só que aqui os tipos eles não são definidos pelo núcleo, eles são definidos pelo... O próprio programador pode definir os seus tipos de mensagens. E além do tipo de mensagem, tu tem uma área de dados de tamanho variável. Então eu posso compartilhar dados e informações aqui. E a ideia é que os processos utilizam essa abstração para colocar mensagens numa fila até que os processos eles possam receber. Tá? Então, essa aqui seria uma representação de filas de mensagens. Aqui eu tenho várias filas de mensagens, né? Eu tenho filas de mensagem aqui, elas têm diferentes tamanhos aqui.
E eu tenho processos que colocam na fila de mensagem e tem outros processos que retiram de filas de mensagens, né? A ideia é que cada fila ela tem um identificador específico, né? Então o processo ele pode escolher botar numa fila, mas não botar em outra. E um processo ele pode escolher tirar de uma fila e não tirar de outra. E isso é mantido então pelo núcleo, né? Ele garante a persistência dessas mensagens até que mais tarde um processo possa lá e retirar mensagens dessa fila. Certo? Cada uma dessas filas de mensagens, cada uma dessas formas geométricas laranjas aqui, ela é representada por um descritor, tá? E esse descritor, ele vai ter, obviamente, vai ter a fila de mensagens pendentes, que estão esperando, certamente, mas eu também posso ter uma fila de processos que estão esperando, que estão cadastrados para receber mensagens dessa estrutura. Eu posso ter processos que estão esperando para enviar mensagens, por exemplo, digamos que a fila estava cheia e o processo ficou bloqueado. Ele não conseguiu depositar a fila. Então, eu posso ter processos bloqueados esperando para colocar a mensagem. E eu posso ter uma série de metadados também, né, como tamanho, conteúdo das filas. Eu posso ter outras informações que são, então, dados ou metadados sobre essa fila de mensagens. Então, isso seria, então, a estrutura de cada uma dessas representações aqui dessa estrutura. Então, como é que funciona o envio de mensagem, o envio e entrega de mensagem? Quando um processo ele adiciona uma mensagem na fila, o kernel verifica se eu tenho receptores cadastrados esperando para receber. Se houver, eu entrego uma mensagem para todos os receptores que estão esperando. Então, eu posso ter uma noção de que processo eles ficam esperando alguma entrega nessa fila. Se houver processo esperando, eu entrego para eles. Se não houver nenhum processo esperando, então eu posso armazenar essa mensagem temporariamente na fila de mensagens. Tá? Só que eu só vou armazenar temporariamente essa mensagem se houver espaço. Então, se houver espaço, essa mensagem ela vai ficar armazenada na fila de mensagem e vai ficar pendente até que alguém esteja interessado em ir lá e retirar essa mensagem da fila. Só que eu tenho a situação também de que a mensagem, a fila ela pode estar cheia. Eu posso não ter espaço. Se não houver espaço na fila de mensagem, o que acontece é que daí o processo emissor, aquele que estava tentando colocar a mensagem na fila, ele pode se autobloquear. Ele pode se autobloquear e entrar numa fila de processos que estão esperando para depositar uma mensagem. E daí essa persistência aqui, todo esse controle, essa gerência fica a cargo do kernel do sistema operacional. Tá? Um outro comentário que eu queria fazer é que nessa noção de fila de mensagens, eu tenho uma noção de permissões de quem pode ler e quem pode escrever, que é muito parecida com o que eu tenho quando eu manipulo arquivos em si. Então, eu posso criar permissões de leitura, de escrita ou de leitura escrita, por exemplo. Certo. Eu queria só fazer mais um comentário antes de terminar essa parte de fila de mensagens, que é mencionar que o C ele oferece duas APIs para fila de mensagem. Ele oferece a System5 e a POSIX. Tá? E a primitiva que eu utilizo para depositar mensagens na fila, ela é igual. Tá? Eu uso o aplicativo send, eu coloco aqui um buffer que especifica a minha mensagem e eu passo o inteiro, que é a prioridade. Só que eu queria chamar a atenção que esse parâmetro aqui, ele é utilizado de forma diferente pelas duas APIs. No System5, o priority, ele funciona especificamente como o endereço da caixa postal da onde tu quer retirar a mensagem. Quando tu especifica que tu quer tirar uma mensagem com uma prioridade específica, na verdade, tu está indicando qual o endereço da caixa postal que tu vai utilizar. É como se a prioridade fosse o ID da caixa postal. Já no ID, a noção de prioridade ela já é mais parecida com aquilo que a gente esperaria. No POSIX, a mensagem mais antiga, com a prioridade mais alta, é aquela que vai ser entregue, quando tu pedir uma determinada mensagem com uma prioridade. Tá? Então, a noção de prioridade aqui é aquela mais bem conhecida. Enquanto que aqui a noção de prioridade seria o ID da caixa postal. Tá? Eu só queria chamar a atenção para essa diferença. Certo. Então,
a gente viu brevemente pipes em Unix, a gente viu sinais em Unix e a gente viu agora a fila de mensagens. E o último mecanismo de comunicação que a gente vai ver na aula de hoje é o mecanismo de memória compartilhada, shared memory. Tá? E a ideia é que eu vou permitir que o processo eles compartilhem uma área de memória comum. Tá? Então, no Unix, ele é um sistema operacional que ele tenta evitar que processos acessem dados de outros processos. Então, no Unix, cada processo tem uma área de endereçamento, tá? Que é exclusiva dele e que outros processos não têm acesso. Tá? É uma área privada. O que o Shared Memory do Unix faz é um mecanismo que faz com que os processos eles concordem em remover essa restrição. Ele permite que os processos compartilhem a mesma área de memória. Tá? E uma vez criada essa área de memória compartilhada, a comunicação ela é realmente muito simples através de leitura e escrita nessa área de memória. Tá? Então, eu vou usar reads e writes para escrever na área de memória. Eu tenho que tomar um cuidado que eu preciso garantir que, uma vez que eles têm acesso à mesma área e estão fazendo reads and writes, eu tenho que cuidar para eles não fazer o mesmo acesso simultaneamente, né? Então, eu vou ter aqueles problemas de concorrência se um processo tentar ler na área de memória compartilhada e outro tentar escrever no mesmo endereço simultaneamente. Eu vou ter uma condição de corrida. Então, a pergunta que eu faço geralmente é: como é que eu vou evitar que problemas aconteçam? Bom, eu vou usar um mecanismo de sincronização. Tá? Então, eu posso usar, por exemplo, um mutex, um semáforo, posso até criar um monitor, por exemplo, para isso. Então, não se esqueçam dos mecanismos de sincronização que a gente discutiu nas últimas aulas. Tá? Eles seriam úteis também nesse caso de uma shared memory. Tá? Então, ele é um mecanismo bastante simples, bastante intuitivo de usar. Ele é muito eficiente, porque ele não faz transferência de dados, ele, na verdade, ele manipula ponteiros. Né? Então, todo o mecanismo de shared memory do Unix é baseado em manipulação de ponteiros. Então, ele é muito eficiente, ele é muito rápido para troca de dados, mas ele só pode ser usado na máquina local. Tá? Eu só posso usar ele se eu tiver 2 processos na máquina local. E uma vez criada a região compartilhada, o acesso é feito sem intervenção do kernel. Então, ele tem um desempenho muito bom, tá, para fazer troca de dados. O Unix ele oferece também 2 APIs para shared memory. A API System5 e a POSIX. Tá? Então, a primeira delas, ela cria um segmento compartilhado. Então, o processo primeiro ele cria um segmento de memória compartilhada, que é uma área especial criada no meu sistema operacional, e depois outros processos, eles se anexam, eles fazem um attach àquela área de memória compartilhada. Tá? Esse é o paradigma usado nesse mecanismo. No POSIX é um pouco diferente. No POSIX, a ideia é que a área de memória compartilhada ela funciona como um arquivo temporário. Tá? Um arquivo criado, ele é aberto, e depois disso tu pode fazer reads e writes no arquivo temporário. Tá? Então, tu usa uma primitiva especial, SHM, a Shared Memory Open, para criar esse arquivo temporário, essa região de memória compartilhada, e depois tu dá um Shared Memory SHM Unlink para destruir essa região compartilhada. Então, são paradigmas bem diferentes. Né? Num, tu explicitamente cria uma região e se anexa a ela, no outro, tu cria um arquivo temporário e manipula. Tá? A gente vai estar vendo o primeiro delas, a primeira abordagem, que é o System5, e eu vou mostrar o código em seguida, tá? Mas 2 primitivas que a gente tem que ter domínio são o SHM-GET, que é o Shared Memory Get. Essa é a primitiva usada para criar o segmento de memória compartilhada. Então, tá aqui o Shared Memory Get. Ele funciona com 3 parâmetros. Então, o primeiro parâmetro, IPC Private, eu estou indicando que eu vou criar um novo segmento. O segundo parâmetro é o tamanho em bytes. Então, se eu passar, por exemplo, 4096, eu vou criar uma área de memória com 4K. E o terceiro parâmetro é para indicar se ela vai ser usada para read, para write ou para ambos. Tá? Eu posso especificar, então, quais vão ser as permissões de leitura e escrita nessa área. E o retorno disso é um segment ID. Tá? Ele é um inteiro que identifica o segmento da área de memória compartilhada.
Esse é o primeiro passo, é criar a área de memória compartilhada com determinado tamanho. O segundo passo agora é todos os processos que vão fazer o uso dessa área de memória, inclusive o próprio processo que criou, precisam fazer um attach, precisam se anexar. E para isso, a primitiva é o shared, SHM at, né, que é o Shared Memory Attach. Então, usando esse mesmo segment ID, eu vou me anexar ao segment ID, passando esse inteiro. O segundo parâmetro é um ponteiro que indica onde que essa área de memória vai ser anexada, ou eu passo null para deixar a cargo do sistema operacional escolher. E o terceiro parâmetro, de novo, essa ela vai ser usada para read, para write ou para ambos, tá? E eu indico isso passando o terceiro parâmetro. E o resultado dessa chamada, desse attach, vai ser um ponteiro, tá? Então, esse retorno aqui, isso é um ponteiro, tá? É um ponteiro para o início da memória onde essa região foi anexada. Tá? E agora, dependendo de como eu quiser usar essa área de memória, por exemplo, se eu vou usar ela como uma string, daí eu faço um cast para achar asterisco. Se eu for usar ela como uma matriz de inteiros, daí eu faço um cast para ponteiro de inteiros. Então, eu vou definir o cast que eu faço aqui, isso vai ser um ponteiro, mas eu vou definir o cast que eu faço aqui dependendo do tipo de uso que eu vou fazer dessa área de memória. Certo? E depois que a memória foi compartilhada e foi anexada, daí os processos podem fazer leitura e escrita com reads e writes convencionais. Tá? Lembrando que esse segment ID, que é o retorno do meu SHM GET, ele precisa ser sabido por todos os processos que vão fazer o attach. Tá? Mas isso, em geral, não é problema se, por exemplo, eu criei a região e fiz um fork, e logo depois do fork eu vou ter dois processos. Só que o processo filho ele tem uma cópia do pai. Então, o processo filho ele vai ter uma variável segment ID com esse mesmo inteiro. Então, não é um problema, em geral, os processos conhecerem esse segment ID. Mas eles precisam conhecer, e daí vão fazer o attach. Tá? E depois eu tenho algumas primitivas adicionais, por exemplo, SHM-DT é o detach, né? Então eu vou desanexar e o CTL é para limpar essa memória compartilhada, né? Para limpar o espaço. Eu tenho um exemplo de código no Moodle e eu queria trazer ele também aqui, tá? É o exemplo memória aqui. Ele brevemente ilustra, eu sugiro que vocês baixem esse exemplo em casa e compilem, modifiquem, compilem de novo e executem, tá? Mas basicamente eu tenho o SHM-GET, que é a primitiva usada para criar uma região de memória, no caso o tamanho dela vai ser 4096, né? É exatamente como estava no slide, estou criando ela para leitura e para escrita. E logo depois o processo faz um fork, né? A gente sabe que depois do fork eu vou ter um processo pai e um processo filho executando. Então, aqui é só o tratamento de erro, mas o que interessa está aqui. Tá? Esse aqui é o código que o pai executa e esse aqui é o código que o filho executa. Então, o que o pai faz? O pai faz um attach, passando aquele segment ID, que foi o retorno da criação, null para deixar a cargo do sistema operacional escolher, e zero indica que ele pode ser usado para leitura e escrita. E daí o pai faz um print na tela, P1 is going to write, e esse processo pai ele escreve na área de memória compartilhada. Esse aqui é o meu shared memory, né? Ele é um char asterisco, né? Ele é um ponteiro para char, né? Eu vou tratar ela como uma string e eu vou escrever hi there nessa área de memória. Eu estou usando aqui o comando sprintf, que na verdade ele é um printf, só que em vez de escrever na saída padrão, eu escrevo numa string. Então eu estou escrevendo hi there. Em vez de escrever na saída padrão, eu escrevo nessa string, que na verdade é o meu ponteiro para a área de memória. Depois que ele escreve, ele dá um detach e depois limpa a área, dá um SHM-CTL para limpar e para liberar essa memória. O filho faz o quê? O filho faz um attach, também, assim como o pai fez um attach, o filho faz um attach. Daí ele diz aqui, ele printa na tela, P2 is going to read, e daí ele printa na tela o conteúdo desse ponteiro, né? Shared memory é um ponteiro, né? Que foi o retorno do meu attach, e a gente sabe que esse aqui é um ponteiro para a área de memória compartilhada. Então, se eu printar o conteúdo dessa string aqui,
eu vou printar o que está na tela e eu espero que seja hi there, né? Porque o pai escreveu hi there, né, nessa string, e eu espero que o filho consiga, que está em outro espaço de endereçamento, consiga ler hi there nessa string. Tá? Esse exemplo ele está um pouco fictício porque eu botei uns slips aqui. Eu só queria garantir que, por exemplo, o filho ele não começa a ler da área de memória antes do pai ter escrito. Né? Então, eu quis esperar o pai ser escalonado e escrever na área para o filho poder ler dessa área. Por isso que eu botei esse slip. Obviamente, eu deveria ter usado algum mecanismo de sincronização mais interessante. Eu só usei esse slip só para garantir que o filho ia executar depois que o pai escreveu na área. Então, se a gente compilar esse código, então, deixa eu só limpar isso aqui. Esse aqui é o exemplo 2, né? Então, gcc-o ex2 exemplo é o exemplo memória, né? Memória.c. Vou compilar. Compilou. E se eu executar ex2, eu vou ter agora, então, primeiro vai ser criada um segmento, daí eu vou ter um fork, daí o pai vai escrever P1 is going to write, e o filho depois vai executar e vai printar P2 is going to read, e vai printar, então, o conteúdo daquela string compartilhada que eu espero que seja hi there. Então, se eu executar, P1 is going to write, P2 is going to read, hi there, tá ali, e o programa acaba. Tá? A área foi liberada e o programa acabou. E agora, então, eu ilustrei como dois processos podem compartilhar a mesma área de memória. Esse exemplo ele está no Moodle. Tem uma versão um pouco simplificada dele no slide também, mas o do Moodle está mais interessante. E esse foi o último mecanismo que a gente viu na aula de hoje. E esse é o material para a aula.